É um prazer entrevistar Nissa Tupinambá, jornalista premiada indígena do povo Camutá Tupinambá que atua na causa dos povos indígenas, fundadora dos projetos Casa Kewara da Amazônia e também do Instituto Nossa Voz. Você acha que existe uma falta dessa consulta a comunidades indígenas e ribeirinhas para a organização da COP30? Com certeza, né? Apesar que a COP30, esse evento, ele é um evento das autoridades, dos representantes mundiais, né? Mas para ele também existir, ele passa por um processo de consulta, de organização, desde lá da base até chegar a eles, né? Então existe uma carta que é entregue do povo a esse espaço. E a forma como está ocorrendo a COP aqui na Amazônia, ela está deixando a desejar nesse processo de consulta, sabe? Nesse processo da organização de escuta mesmo das comunidades, escuta do povo, escuta da floresta. Belém ficou abandonada por muitos anos e agora tem todas essas reformas. Você acha que a motivação por trás dessas obras passa bem longe do bem-estar para os locais, que vem enfrentando esse problema há anos? E agora a gente vê isso mudando tão rápido. Acho que essas mudanças que estão sendo feitas na cidade são muito mais para os visitantes do que para as pessoas que moram aqui? Então, com certeza, eu acho que a cidade está muito preparada para quem vem visitar do que para quem vive aqui. E isso é uma preocupação, porque depois que passar a COP, depois de novembro, o que a gente vai fazer com esses espaços, o que a gente vai fazer com tudo que está sendo feito? Será que vai ser utilizado pela população? E essas melhorias que se concentram muito no centro da cidade e as áreas periféricas. Belém, por exemplo, ela é uma cidade muito grande, mas ela só é possível por conta das 41 ilhas que ela tem. E 65% do território de Belém pertence a essas ilhas. Então, ou seja, a região urbana de Belém, ela é menor que a região rural e de rios e periféricas da cidade. Qualquer plano de melhoria da cidade, ela deveria passar por essas questões. O pós-COP, como é que vai ficar para o povo? Então, são muitas obras que não se comunicam uma com a outra. Então, nós temos o nosso problema histórico aqui de alagamento da cidade. Como é que essa cidade vai ficar? Como é que ela vai respirar depois que essas obras estiverem conclusas? Será que ela vai melhorar a questão do alagamento ou vai piorar? Então isso é uma dúvida, porque as obras elas não se comunicam. Eu estou tapando um rio aqui e ali alguém está direcionando o esgoto, sei lá, para dentro desse rio que eu estou tapando aqui. E isso é uma preocupação, porque as obras elas deveriam se comunicar entre elas. Porque se a gente melhora as regiões periféricas da cidade, a gente garante condições melhores para toda a cidade, porque o povo precisa chegar até o centro, onde se tem a maior concentração de renda, onde se tem a maior concentração de emprego, né? Então ele precisa ter condições de chegar. Então a gente não pode criar uma cidade segregadora, separar rico do pobre, sendo que a grande parte, a maioria do nosso povo é um povo pobre. Então, isso é uma coisa que os governantes precisam se atentar. Em vez de estarem promovendo um grande festival de comunicação, de marketing e tal, aí eles deveriam estar aproveitando essa oportunidade, porque são muitos recursos que estão vindo para a nossa cidade, para fazer uma melhoria que fique para a história da cidade, que fique para o pós-Belém, preparar Belém para receber sim muita gente de fora, mas para principalmente acolher os que estão aqui, os que vivem aqui. Pensando nas discussões da COP30 sobre o clima e a sustentabilidade com a pauta ambiental, como isso se alinha ou se distancia das pautas e lutas históricas da comunidade indígena por seus territórios e modo de vida? Por exemplo, estão falando sobre essa questão das reformas que estão tendo dentro de Belém. Mas você acha, como uma líder indígena, que há alguma diferença para as comunidades que vivem mais afastadas? Não. Infelizmente, essa COP vai ser só mais uma. Entendeu? Talvez ela seja só histórica pelo fato de ser na Amazônia a primeira vez. Talvez ela seja histórica pela quantidade de obras e melhorias que estão tendo na cidade, que vão ficar, né? A gente tem coisas para criticar com relação a essas obras, a gente tem, mas creio que vai ficar uma melhoria para a cidade. Eu creio que Belém vai ser uma antes da COP e outra depois da COP. Eu creio que a gente vai conseguir apresentar essa cidade para o mundo e poder gerar renda através do turismo e de grandes possibilidades nesse sentido. Agora, a termo do debate da questão ambiental, a termo de ouvir as comunidades, não. Mesmo porque eles sabem o que as comunidades querem, que os povos indígenas querem, só que aí não bate os pensamentos, né? Quem está financiando a COP são justamente quem patrocina a destruição da Amazônia,
né? Quem está financiando a comunicação, o marketing da COP são justamente as empresas que estão destruindo a Amazônia com mineração, com derrubada de árvores, com a soja. São essas empresas que estão por trás da COP. Você acha que foi um erro consultar grandes empresas que veem essa questão da sustentabilidade como mais uma forma de incentivar o consumo e prejudicando o meio ambiente, ao invés de consultar, por exemplo, pessoas que entendem sobre o assunto e que vivem essa realidade diariamente? Com certeza, olha, por exemplo, com relação ao parque do Tinga, eu acho que não precisava construir uma outra avenida para poder questão de melhorar esse trânsito da cidade. Precisa concluir o BRT. Precisa concluir o BRT para a gente poder sentir como é que vai ficar o trânsito com o BRT funcionando, com a Independência funcionando, com a João Paulo funcionando. Se a gente for testar elas prontas e testar, será que não melhora? Tem como fazer esse mesmo percurso que a Avenida Liberdade vai fazer, saindo daqui do Guamá, saindo daqui e atravessando tudo até chegar na Alça Viária, mas cortando ruas. Então, ao invés de ter feito a Avenida Liberdade, por que não pegou esse caminho e melhorou? Porque tem Galpão Velho pelo meio, tem praça abandonada, tu podia passar com uma rua onde dá para ir direto vai, onde dá para dobrar vai, e aí a gente teria uma quinta via, por exemplo, aí. Então, falta engenharia de trânsito mesmo, porque não está tendo nesse processo. Teve assim, eu vou fazer uma avenida aqui. Porque eu vou desmatar, eu vou dar dinheiro para uma empresa, eu vou dizer que essa estrada vai custar tantos milhões e eu vou gastar só isso, o resto eu vou embolsar. Então é isso que está por trás de tudo isso daí. A mesma coisa sobre essa questão da consulta. Por exemplo, nós temos estes doutores, nós temos grandes especialistas aqui na UFRA, aqui na UFPA, aqui na UEPA, sabe? Eu que não sou especialista em nenhum planta em casa, se me consultasse de botar essas plantas ali na doca, dissesse que eu colocar aquelas plantas lá, eu ia dizer, não, que ela vai morrer afogada, ela vai morrer com sol, ela não pode pegar muita chuva e ela não pode pegar muita água. Mas eles gastaram milhões só naquele trechinho da doca, né? E colocaram aquelas plantas lá imitando Singapura e tal. Uma região que quase não faz sol, entendeu? Um lugar que é um ambiente que nem esse daqui, que qualquer planta, ó. Esse tipo de planta foi justamente essas daqui, por exemplo, que estavam lá no sol e na chuva, que eles colocaram lá, ao invés de ter plantado árvore de fato. Então, assim, se eles consultassem algum especialista, e os nossos especialistas aqui tinham feito um projeto lindo, com mangueira ali na coisa, com açaí, com jambeiro, sabe? Jambeiro fica maravilhoso, por exemplo, ali porque tem um rio ali do lado. O açaí também, porque ali, o canal da doca, que chama, é um rio, entendeu? Então qualquer árvore, né, o ninguezal dá ali. Se eles tirassem aquele concreto, ia subir ninguezal ali, o rio ia se recompor, ele ia se restabilizar. E ajudar no processo de filtração da água. Então eles fizeram um negócio muito barato, uma estrutura de ferro lá, e disseram que custou milhões. Então é complicado de acreditar nesse negócio. Então é complicado que a gente também acredite que haja uma inocência ou então, sabe? Ele não há inocência nisso daí. Fez propositalmente, não consultou porque não quis. Belém, eu espero que ela vire um palco de guerra mesmo, que a gente vai chamar a atenção do mundo não pelo tema da COP em si, mas sim por conta dessa guerra social aqui, que eles vão aprender o que é o povo da Amazônia. Né, que eles acham a gente tudo exótico, né, que a gente não sabe falar, a gente não sabe isso, e vão saber como é. A gente vai mostrar pra eles como é que briga, né, que isso a gente sabe fazer, né? Entrevistadora Fernanda Freitas. Roteiro Jean Neves e Fernanda Freitas. Edição Thiago Felipe, Gabriela Feitosa e Fernanda Freitas. Revisão e transcrição geral Vitória Patrícia.